Hoje o assunto é hipertrofia, uma coisa que todo mundo quer. Mas o que é hipertrofia? Você não consegue ele em um dia. Você consegue em uma rotina, em uma constância, também alinhado à dieta e ao descanso, um resultado líquido de vários estímulos. Então você, em longo prazo, você vai adquirindo grama por grama, de grão em grão, que é a galinha enche o papo. Então, mas para conseguir hipertrofia ou realizar o seu melhor treino, também é uma ótima maneira de você selecionar qual é o melhor tipo de exercício, você precisa de três coisas. Você precisa de trabalho, você precisa de amplitude e você precisa de esforço. Olha só, o trabalho, ele é basicamente, se for colocar de uma forma bem resumida, é o seu load. E o que é o seu load, seu volume load? Seria o que você é capaz de fazer no seu treino. Aí faria todo o resultado do número de séries, exercícios, repetições, quilograma, você multiplica tudo e nisso aí vai dar um resultado. Trabalho, se fosse colocar em física, seria a força vezes a distância, mas nós não precisamos fazer isso no momento. Você só precisa entender que o seu número de exercícios multiplicado pelo número de séries, multiplicado pelo número de repetições e o quilograma, todo esse resultado vai dar o seu volume load do dia. A próxima variável seria a amplitude, seria quantos graus você conseguiria em determinada articulação. Então, quanto maior a extensibilidade e alongamento do músculo de acordo com esses graus, você vai ter maior dano muscular. Com isso, um melhor resultado. Daí vamos para esforço. O esforço ele pode ser relativo de acordo com o dia, o mood do dia, de acordo com o indivíduo para determinados exercícios e de acordo com a própria demanda que for colocado e imposta naquele dia, na sua sessão de treino ou microciclo. Isso aí vou levar mais adiante. O esforço ele pode ser leve, ele pode ser moderado, ele pode ser extremo. Se você percebe que seu esforço está leve, significa que você poderia aumentar tanto em amplitude, como eu disse anteriormente, como no trabalho. Você poderia aumentar essa dose de trabalho. Mas só que o incremento dessas doses, tanto em amplitude quanto em trabalho, ele precisa ser respeitado para que você não se machuque. Você pode melhorar o seu trabalho de acordo com o quilograma, de acordo com a repetição, de acordo com o número de série, o número de exercícios. Você pode melhorar a sua qualidade de treino com a amplitude, com um tempo sob tensão em determinada amplitude, que é o time under tension, desculpa. E são diversas variáveis que você poderia tentar deixar o teu treino mais difícil, ou seja, você aumentaria o seu esforço. Você poderia utilizar um tempo menor de descanso, você poderia utilizar um volume maior, uma intensidade maior, e volume e intensidade são como se fossem os dois carros-chefes em relação a como que você vai organizar isso ao longo do seu treino e ao longo do seu macrociclo. Eu já falei sobre sessão, já falei sobre microciclo e falei agora sobre macrociclo. Eu vou explicar cada um deles após. O tempo que você vai ter sobre recuperação, isso aí vai ser extremamente importante para especificar qual tipo de finalidade você quer para o seu exercício físico. Se você só busca um objetivo mais generalista, a hipertrofia, como eu citei anteriormente, você pode migrar tanto em tempo, load alto, load baixo, intensidade alta, intensidade baixa, que você vai adquirir todos, chegaremos, na melhor das hipóteses, no nosso platô de hipertrofia. Quando vamos ao encontro de uma capacidade física, de um treinamento e também para uma finalidade esportiva, aí é claro, nós precisamos respeitar determinadas especificações, de acordo com a intensidade, o tempo sob tensão, a aplicação de força, velocidade, tudo isso aí vai implicar em como que vai ser a sua construção do seu treinamento, inclusive o tempo de recuperação, tanto entre exercícios, treinos, semanas, meses, e aí você vai ter novamente esse resultado líquido. Mas, Patrick, você acabou de falar que nós deveríamos mexer nessas variáveis para que tivesse um resultado, mas e se trabalho, no caso o peso ou o load, junto com aplicado a uma amplitude maior, isso não geraria lesão? Cara, vai depender do seu esforço, isso aí é primordial, o seu mood do dia, porque isso altera a percepção de esforço, e é claro, linearmente, como que vai ser o seu volume e intensidade. E o que gera lesão? Resumidamente, lesão, ele é o que você está preparado a fazer, o que você é capaz de fazer, e a distância
entre a tarefa que vai ser aplicada naquele dia. E o que você pode ter de lesão, pode ter como resultado agudo, você não estava preparado para nada para aquela tarefa e se machucou, ou pode ter um resultado crônico, você vai machucando ou entregando poucos recursos de recuperação, seja no descanso, seja na dieta, seja em determinadas variáveis, álcool, cigarro, estresse, trabalho, tudo isso ele pode alterar a sua percepção de esforço e também a sua recuperação. A gente vai entrar sobre treinamento. Eu iniciei com hipertrofia, agora vamos entrar em treinamento de uma maneira um croquis bem grosseiro. O treinamento ele é dividido por unidades pequenas até unidades grandes. Ó, tem atividade física, exercício físico e treinamento. Eu já mencionei nesse card aqui. Mas, especificamente, exercício e treinamento. As duas são bem alinhadas. É aí que você vai entrar o sistema de organização e também um direcionamento do objetivo. E nisso, nós temos de unidades pequenas, sessão de treino, microciclo, mesociclo e macrociclo. A sessão de treino, ele é a sessão que você vai realizar no dia. E dentro dessa sessão, você tem que organizar para que você tenha uma recuperação de todo o seu sistema, músculos, tendões, cabeça, cardíaco, tudo, para colocar a próxima sessão de treino. E o que você dispõe sobre dias na semana que você conseguiria se comprometer a treinar. Depois vem o microciclo. O microciclo corresponde de 4 a 6 dias. Tecnicamente, uma semana. Você vai somar o número de sessões de treino e com isso você vai ter um microciclo. E nisso você vai ter um resultado agudo, o que você espera de dosagem de acordo com o mesociclo, que vai ser o próximo sistema na linha do tempo, que seria a união de microciclos que formaria o mesociclo. E o mesociclo é cerca de 5 a 6 semanas também. Em 5 a 6 semanas, um pouco mais de um mês e meio praticamente, você vai ter uma definição do que você pode fazer para um próximo objetivo, desenvolvimento de capacidade. E não é o caso agora falar sobre capacidades físicas que vocês vão ficar com sono, tá? Então vamos tentar ser bem coesos aqui ao tema. Tá? Após o mesociclo, saindo de capacidade, nós vamos entregar o macrociclo. Quando se trata de um praticante recreativo, nós temos tanto a hipertrofia quanto o emagrecimento, são as variáveis que nós mais recebemos como objetivo específico do praticante. Nós conseguimos definir também como que ele como que ele chegaria a esse objetivo, ao emagrecimento ou até mesmo à hipertrofia, tá? Dentro do macrociclo, nós definimos o objetivo e tentamos chegar até lá. Para o esporte é diferente, para o esporte precisamos de métricas e organizar o treino para chegar até lá. E nisso, aproveitando, como que você vai mexer no volume e intensidade de acordo com a sessão de treino, o micro, o meso e o macrociclo. Olha só, a função do personal trainer, além de diversas atribuições, nós precisamos pegar o volume, que é o load, o trabalho realizado, que eu mencionei anteriormente, e nós temos que aplicar de acordo com que ele tenha um desenvolvimento de suas capacidades ou a sua composição corporal. A gente vai tentar capacitar, progredir linearmente para que o aluno tenha um desenvolvimento saudável. E para isso, nós podemos mexer no volume e intensidade. E já vou aproveitar, eu vou aqui fazer a minha propaganda. E nessa minha propaganda, eu tenho o meu sistema de treinamento, onde eu te proponho ali um acompanhamento bem direcionado. Eu já posso te falar aqui, eu não vi em nenhum lugar um tipo de acompanhamento como esse. Ele é tão específico, é tão personalizado, que eu consigo te acompanhar diariamente. Eu sei exatamente o que você está sentindo naquela semana, naquela sessão de treino, naquela semana, naquele mês. Eu consigo direcionar e eu consigo também tentar prever lesões e condições de baixa animação. Eu consigo prever isso e consigo te explicar isso. Se você se interessar, entrar em contato comigo, eu consigo te explicar como eu consigo direcionar ou esquivar dessas situações de baixa astral que você teria para o treino. Isso é muito fácil de resolver, tá? E para isso, vocês podem entrar em contato, tá?
para que eu explique depois no privado, no DM. Mas, enfim, esse sistema de treinamento eu consigo aplicar o load, acompanhar o load de vocês, e o load ele é relativo à carga externa. E com isso, em relação ao que vocês estão sentindo sobre ele, eu também tenho um sistema que eu vou conseguir avaliar a sua carga interna. E nisso, tendo esse acompanhamento, eu vou desenvolver linearmente, fugindo de lesões, progressivamente o que vocês fazem, sessão a sessão, mês a mês. Por exemplo, nesse mês, olha só, você fez 10 sessões de treino, você correu 15 km na esteira, você fez, vou chutar, tá? 70 toneladas de volume load. Unidade arbitrária para feedback interno, uma média de 3.000, vamos colocar assim. Aí, daí nós temos a conversa, olha só, sugere que eu faça isso, isso e esse aquilo. Como está o seu tempo, como está a sua frequência, como está a sua cabeça para isso. E você já percebe que tem algo muito mais específico para o seu treinamento. E tendo todos esses resultados, que eu te falei sobre quilograma, repetições, distância percorrida na esteira, todos esses resultados eu vou ter um valor total. E em cima desse valor total eu vou alterar volume, intensidade. Eu falei 50 toneladas, eu posso jogar, tem uma diretriz de 5 a 10%, mas isso também aí é conversado, eu vou te explicar em uma próxima oportunidade. Vou explicar para vocês numa próxima oportunidade. Mas eu consigo desenvolver, de acordo com uma diretriz de 5 a 10%, 50 toneladas. Subindo, descendo, acrescentando, tirando, e isso desenvolvendo linearmente as suas capacidades, a sua saúde e a sua forma física. Então, com isso, olha só, eu vou finalizando aqui mais uma apresentação, videoaula, nomeie como vocês quiserem, desde que vocês saiam daqui mais enriquecidos. E se vocês gostaram dessa proposta, entre em contato. Se vocês gostaram dessa abordagem, curte. Se vocês gostaram e queiram passar adiante essa informação, compartilhe, tá? Mandem direct, comentário, tudo isso aí. Eu estarei aqui disponível para vocês para sanar suas dúvidas, tá bom? Abraço, galera!